Quantas vezes você já pensou em desistir porque a dor parecia maior que a solução? A verdade é que a maioria das pessoas não está realmente derrotada. A maioria apenas desistiu de lutar dentro da própria cabeça. Mas, e se eu te dissesse que existe um método, criado há mais de 2000 anos, capaz de transformar qualquer crise em um trampolim para a sua maior força mental? Hoje, você vai aprender como usar o estoicismo, uma filosofia prática, direta e poderosa, para dominar seus pensamentos, recuperar o controle da sua vida e enxergar sentido até na dor. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo, porque ele pode mudar vidas, e o YouTube só vai entregar esse conteúdo para mais pessoas se você interagir agora. Se inscreve e ativa o sininho, porque aqui no canal O Sábio Pensador, toda semana você encontra ferramentas práticas de sabedoria antiga para vencer desafios modernos. Fica até o fim, porque lá eu vou te contar uma lição estoica que pode literalmente virar a chave da sua mente, mesmo nos dias mais sombrios. Vamos nessa. Primeira lição: você não controla o mundo, mas controla suas respostas. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Pensa comigo, quantas vezes você se estressou com algo que não podia mudar? O trânsito, a opinião dos outros, uma crise financeira, uma demissão injusta. A maioria das pessoas entra em colapso porque tenta controlar o que está fora. Mas o estoico faz o contrário. Ele foca no que depende dele. Veja o exemplo de Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo: família, liberdade, dignidade. Mas não perdeu a única coisa que ninguém podia tirar: o poder de escolher sua atitude diante do sofrimento. Frankl escreveu: entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. No seu dia a dia, isso pode ser aplicado assim: alguém te ofendeu? Em vez de reagir no impulso, você escolhe o silêncio ou a firmeza. Está em crise no trabalho? Em vez de reclamar, você age no que pode controlar: sua performance, seu currículo, seus contatos. Outro exemplo marcante é Nelson Mandela. Após 27 anos preso, ele poderia ter saído com ódio, mas escolheu a reconciliação. Ele entendeu que sua resposta ao sofrimento moldaria o futuro de toda uma nação. E ainda temos o exemplo da atleta Simone Biles. Mesmo sob pressão global, ela teve coragem de parar e cuidar da saúde mental. Ela não controlava o mundo, mas controlou sua resposta. Mostrou que a verdadeira força é escolher o que te mantém inteiro. Agora, qual é a solução? A chave é cultivar o autocontrole. E isso só vem com prática consciente. Comece com a técnica da pausa. Diante de qualquer situação, respire fundo e pense: isso depende de mim ou não? Se depender de você, haja com coragem. Se não, solte com sabedoria. Treine isso todos os dias. Outra ferramenta valiosa é o diário estoico. Todos os dias, escreva brevemente: o que me afetou hoje que está fora do meu controle? E como eu posso reagir de forma mais racional amanhã? Essa prática diária cria uma clareza mental impressionante com o tempo. No ambiente profissional, adotar esse princípio pode mudar completamente sua postura. Um líder estoico não reage com impulsividade diante de críticas ou imprevistos. Ele analisa, escolhe como responder e lidera com equilíbrio. Já pensou no impacto disso nas suas relações? Na sua casa, com seus filhos ou parceiros, você pode aplicar a mesma lógica. Escolher suas respostas. Criar um ambiente de paz mesmo em momentos de tensão. Porque você não precisa controlar os outros, basta controlar a si mesmo. Pare agora e se pergunte: quantas crises da sua vida poderiam ser amenizadas se você mudasse a sua resposta em vez de tentar mudar o mundo? Segunda lição: você é o que você pensar sobre si mesmo. Somos aquilo que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos.
Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Você já se pegou pensando que não é capaz de conquistar algo? Ou que a vida não vai mudar, mesmo que você tente? O que você pensa sobre si mesmo é determinante na forma como você age e, consequentemente, naquilo que você conquista. O estoico entende que o autoconhecimento e a percepção que você tem de si mesmo são a chave para se tornar uma pessoa imbatível diante dos desafios. O filósofo Epicteto ensinava: nenhum homem é livre, a menos que tenha domínio sobre si mesmo. Pessoas bem-sucedidas como Steve Jobs souberam usar essa lição ao máximo. Jobs acreditava profundamente em sua visão, mesmo quando outros achavam impossível. Ele sabia o que queria e acreditava que poderia fazer o impossível acontecer. A força mental dele não era proveniente de um talento superior, mas da crença firme de que sua visão se tornaria realidade, apesar das dificuldades, críticas e até fracassos. Outro exemplo é o do escritor J.K. Rowling. Antes de criar Harry Potter, ela passou por dificuldades financeiras, foi rejeitada por diversas editoras e teve que lidar com depressão. Mas o que a manteve firme foi a crença inabalável em sua história. Ela nunca deixou que as circunstâncias externas definissem sua capacidade de criar. Ela transformou suas crises pessoais em combustível para criar uma das maiores franquias de todos os tempos. E mais recentemente, temos o exemplo de Elon Musk. Ele não só enfrentou uma grande crise financeira quando a Tesla quase falhou, mas também foi amplamente ridicularizado. Musk, porém, nunca desistiu de sua visão. A crise não o derrotou. Pelo contrário, ele usou o momento como um catalisador para persistir, pois ele acreditava no seu potencial e na mudança que estava criando no mundo. Agora, a grande pergunta é: como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Como transformar nossa percepção negativa de nós mesmos em uma crença inabalável de que somos capazes de conquistar nossos objetivos? A solução está na reconfiguração dos pensamentos. É preciso começar a praticar a técnica de autoverificação. Diariamente, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que eu estou pensando sobre essa situação e sobre mim? Isso é realmente verdade? Muitas vezes, nossas crenças são limitantes e não refletem nossa verdadeira capacidade. Outro exercício poderoso é o diálogo interno positivo. A todo momento, desafie pensamentos autocríticos ou de medo com afirmações baseadas em ações passadas. Se você já superou obstáculos antes, você tem as habilidades para fazer isso novamente. Quando você começa a mudar a narrativa interna, as mudanças externas começam a surgir. E por último, outra solução prática é a visualização. Todos os grandes atletas, artistas e empresários bem-sucedidos falam sobre a importância de visualizar o sucesso antes que ele aconteça. O mesmo conceito é defendido pelos filósofos estoicos. Visualizar sua resposta diante da adversidade ajuda a aumentar a confiança e o autocontrole. Não é apenas sobre sonhar, é sobre acreditar de verdade naquilo que você pode criar, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Pare agora e se pergunte: quando foi a última vez que você realmente acreditou que era capaz de algo grandioso? O que você pode mudar no seu pensamento hoje para fortalecer sua crença no seu próprio potencial? Terceira lição: o seu propósito dá sentido ao seu sofrimento. O estoicismo ensina que a chave para transformar o sofrimento em força está em dar a ele um propósito. Em momentos difíceis, é fácil se perder em emoções negativas, mas quando temos uma visão clara do que queremos alcançar, do impacto que queremos causar no mundo e da pessoa que desejamos nos tornar, até os momentos mais dolorosos podem ser vistos como um passo necessário para nossa evolução. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, disse: a dificuldade que você enfrenta hoje será a história de superação de amanhã. A maneira como você vê o sofrimento muda tudo. Em vez de se perguntar:
Por que isso está acontecendo comigo? Pergunte-se: o que posso aprender com isso e como isso pode me aproximar do meu objetivo maior? Isso se aplica à vida de inúmeras personalidades. Tomemos o exemplo de J.K. Rowling. Quando ela estava escrevendo Harry Potter, Rowling enfrentou uma série de dificuldades. Estava desempregada, passando por uma separação difícil e lutando contra a depressão. Mas ela nunca desistiu de seu propósito. Ela encontrou força no seu objetivo maior: contar uma história que pudesse tocar a vida de milhões de pessoas. Cada não que ela recebia das editoras a motivava a continuar escrevendo, porque ela sabia o impacto que sua obra poderia ter. Hoje, Harry Potter é uma das maiores franquias da história, e sua perseverança em manter o foco em seu propósito a levou a superar os maiores desafios. Outro exemplo impactante é o de Elon Musk. Musk enfrentou múltiplos fracassos em sua trajetória, mas nunca perdeu o foco em sua visão de futuro. Ele sabia que estava trabalhando para algo maior do que ele mesmo, para transformar a indústria automotiva e espacial. Em um momento, ele até chegou a ficar sem dinheiro e precisou pedir aos investidores para confiar em sua visão. Mas seu propósito de criar um futuro sustentável e avançado o manteve firme em sua jornada, e hoje ele é uma das figuras mais influentes do mundo. O que essas histórias mostram é que, quando você tem um propósito claro, o sofrimento se torna mais fácil de suportar. Cada dificuldade se torna um degrau em direção a algo maior, algo que vale a pena. O sofrimento é inevitável, mas o que você faz com ele é o que realmente define o seu sucesso. A solução aqui é simples. Defina um propósito maior do que o sofrimento momentâneo. Pergunte-se o tempo todo: como essa experiência vai me aproximar do meu objetivo maior? O que posso aprender com ela? Isso vai mudar sua perspectiva em qualquer situação adversa. Toda crise será vista como uma oportunidade de crescimento e você será capaz de perseverar com mais força. Quarta lição: a dor é temporária, a vitória é permanente. O estoicismo nos ensina que a dor é algo passageiro, algo que deve ser enfrentado com coragem, pois ela não dura para sempre. O sofrimento é uma parte natural da vida, mas a maneira como lidamos com ele determina se ele nos derrotará ou nos fortalecerá. A ideia de que a dor é temporária e que a verdadeira recompensa vem quando conseguimos superá-la é central para o pensamento estoico. Quando Marcus Aurelius, o imperador romano e filósofo estoico, enfrentava momentos difíceis, ele se lembrava de que a dor era algo transitório. Em seus escritos, ele dizia: a dor é como uma sombra que se projeta diante de nós. Ela é grande enquanto estamos imersos nela, mas assim que a atravessamos, ela desaparece. Ele entendia que o sofrimento não era eterno, mas a resiliência e a superação que ele conquistava ao enfrentá-lo se tornariam parte de sua força permanente. Um exemplo moderno disso é o de Steve Jobs. Durante sua jornada com a Apple, Jobs enfrentou inúmeros momentos de dor e dificuldades extremas, incluindo a demissão da própria empresa que ele havia fundado. Essa experiência, que poderia ter sido o fim de sua carreira, foi a semente para um renascimento. Jobs passou por um período difícil, mas ele não deixou a dor definir sua trajetória. Em vez disso, ele usou isso como combustível para criar produtos que mudariam o mundo. A dor foi temporária, mas o impacto que ele teve permanece até hoje. Outro exemplo é a história de Michael Jordan, talvez o maior jogador de basquete de todos os tempos. Durante sua carreira, ele foi cortado de seu time de basquete no ensino médio, uma experiência que poderia ter destruído sua confiança. Mas em vez de sucumbir à dor da rejeição, ele a usou como motivação para se tornar o melhor. A dor da rejeição foi temporária, mas o legado de Michael Jordan no basquete é eterno. Ele entendeu que as dificuldades momentâneas servem como treinamento para algo maior. Esses exemplos nos mostram que a dor pode ser uma ferramenta para o nosso crescimento
desde que saibamos como usá-la. Ela não é o fim, mas apenas uma etapa do processo. Se você olhar para suas dificuldades atuais dessa maneira, como uma fase que vai passar, você começará a sentir mais confiança na sua capacidade de superá-las. A solução aqui é simples, mas poderosa. Quando a dor chegar, não se concentre nela. Lembre-se de que ela é temporária e de que o que você aprender com ela ficará com você para sempre. Cada momento difícil é uma oportunidade para você se fortalecer. Pergunte-se sempre: o que posso aprender com isso? E como essa dor vai me transformar em uma versão mais forte de mim mesmo? Isso ajudará você a lidar com a adversidade de maneira mais tranquila e eficiente. Quinta lição: o momento presente é tudo o que você tem. O estoicismo ensina que o único momento que realmente temos é o presente. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou, e o que fazemos agora é o que realmente determina nossa vida. Muitas vezes, nossa mente se perde em preocupações com o futuro ou se prende às feridas do passado, mas isso nos impede de viver plenamente e de tomar decisões sábias no momento presente. Epicteto dizia: o que está fora de seu controle não deve ser motivo de preocupação. Controle o que você pode no momento presente e aceite o resto com serenidade. Olha só, quantas vezes você já ficou preso em pensamentos sobre o que poderia ter feito de diferente no passado, ou se pegou ansioso sobre o que vai acontecer no futuro. A ansiedade por aquilo que está por vir e a dor do que já passou roubam a nossa energia e nos deixam estagnados. Um exemplo claro disso vem de Arnold Schwarzenegger. Quando ainda era jovem, ele imigrou para os Estados Unidos sem saber falar inglês e sem dinheiro. Muitas vezes, ele pensava no futuro, imaginando o sucesso que queria alcançar, mas nunca se perdeu nisso. Ele focava no que podia fazer agora. No presente, ele se dedicava ao treinamento, aprendia inglês, focava nas pequenas vitórias do dia a dia. Sua mentalidade era tão focada no que estava ao alcance dele, que se tornou um ícone no fisiculturismo, depois no cinema e, por fim, na política. Outro exemplo é o de Malala Yousafzai, uma jovem ativista paquistanesa que sobreviveu a um ataque brutal dos talibãs. Ela poderia ter sido consumida pela raiva e pelo medo do futuro, mas, ao invés disso, ela usou o momento presente como uma oportunidade para se manifestar em prol da educação das meninas no mundo todo. Mesmo com todas as dificuldades e ameaças à sua vida, Malala decidiu focar no que podia fazer naquele instante para transformar a realidade ao seu redor. Hoje, ela é uma das vozes mais importantes na luta pelos direitos humanos. Esses exemplos mostram como é possível viver intensamente o presente e usar o momento para criar mudanças significativas. Quando você se permite ficar preso ao passado ou ao futuro, perde o poder de agir agora. O estoico sabe que é no presente que a vida acontece e é nele que você pode tomar a atitude que pode mudar seu destino. A solução é simples. Comece a treinar sua mente para focar no presente. Quando você se pegar pensando demais no futuro ou se lamentando pelo passado, pare e se pergunte: o que eu posso fazer agora para melhorar essa situação? Coloque sua energia no que é possível hoje e não nas expectativas do amanhã ou nos arrependimentos do ontem. Esse foco no presente fará uma diferença enorme em sua vida. Sexta lição: a aceitação das dificuldades como parte da vida. O estoicismo nos ensina que a adversidade não é algo a ser temido, mas algo a ser aceito como parte natural da vida. A dor, o sofrimento, as dificuldades, todas são inevitáveis em algum momento. No entanto, o modo como lidamos com elas é o que faz a diferença entre o crescimento e a queda. Sêneca, um dos mais importantes filósofos estoicos, escreveu: a dificuldade que você está enfrentando hoje pode ser o seu maior professor amanhã. Isso nos lembra que o sofrimento não é algo que precisamos evitar a todo custo, mas sim
algo que pode nos ensinar lições valiosas e nos preparar para o que está por vir. Pessoas como Steve Jobs exemplificam perfeitamente essa lição. Quando ele foi demitido da Apple, a empresa que ele mesmo havia fundado, muitos consideraram aquilo um fracasso definitivo, mas Jobs não se deixou abater. Ele entendeu que as dificuldades eram parte de sua jornada e, ao invés de desistir, usou essa adversidade para criar novas oportunidades. Ele fundou a Next e, mais tarde, comprou a Pixar, o que o levou a criar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Apple, mais uma vez. O que parecia ser um golpe da vida foi, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Nelson Mandela, após passar 27 anos preso, também demonstrou essa capacidade de aceitar as dificuldades. Ao invés de carregar o peso do ódio e do ressentimento, ele usou esse tempo para aprender, se fortalecer e se preparar para guiar seu país na luta contra o apartheid. Ele sabia que a adversidade fazia parte de sua trajetória e não podia ser evitada, mas poderia ser superada com uma atitude forte e positiva. Aqui está a chave. Em vez de resistir às dificuldades, aceite-as como parte do seu processo. Elas são como um ferro que forja o aço, tornando-o mais forte e resistente. O sofrimento não é algo que você deve temer ou tentar fugir, mas algo que você deve abraçar com coragem, pois ele pode ser o que vai te tornar mais capaz de enfrentar os desafios futuros. A solução para isso é simples, mas poderosa. Quando as dificuldades chegarem, não veja como algo que está contra você. Veja como uma oportunidade de crescimento. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa dificuldade para me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Esse exercício de mudança de perspectiva pode transformar até as situações mais desafiadoras em fontes de aprendizado e fortalecimento. Sétima lição: a importância de manter o foco no presente. Os estoicos eram mestres em manter o foco no momento presente. Eles acreditavam que não devemos nos perder em pensamentos sobre o passado ou nos angustiar com o futuro. Quando estamos imersos no presente, temos o poder de agir, de mudar nossa realidade. O que aconteceu já passou, o que está por vir é incerto, mas o que você faz agora é o que realmente importa. Epicteto nos lembra: o passado e o futuro não nos pertencem, só o presente é nosso. Essa simples frase carrega uma verdade profunda. Não adianta se culpar pelo que não foi feito no passado ou se preocupar com o que ainda não aconteceu. O único momento que temos para agir é o agora. O resto é apenas ilusão. Vamos falar de Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Antes de se tornar um dos homens mais ricos do mundo, Bezos decidiu largar um emprego seguro e arriscar tudo para abrir uma livraria online. O que poucos sabem é que ele tinha plena consciência de que o futuro era incerto, mas ele se focou no presente. Ele não se deixou consumir pelas dúvidas ou pelo que poderia dar errado, e se concentrou no passo a passo para construir seu sonho. Isso foi decisivo para que sua ideia saísse do papel e se tornasse um império. Outro exemplo de alguém que entendeu o poder do presente é a autora J.K. Rowling, criadora da série Harry Potter. Quando ela estava em um dos momentos mais difíceis de sua vida, sendo mãe solteira e vivendo de assistência social, ela poderia ter se deixado dominar pelo desespero. Em vez disso, ela se concentrou em escrever. Ela sabia que o futuro era incerto, mas naquele momento, ela tinha o presente para transformar sua vida. Sua decisão de focar no agora, ao invés de se perder em preocupações futuras, a levou a se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo. O foco no presente é algo que todos podemos aplicar, seja em nossa vida pessoal, no trabalho ou até mesmo em nossa saúde mental. Quando você se permite viver no agora, a pressão sobre os resultados diminui e você começa a agir com mais clareza e determinação. A solução aqui é: evite se sobrecarregar com o futuro
ou se afogar no arrependimento do passado. Comece praticando a atenção plena, mindfulness, no seu dia a dia. Quando se pegar pensando em algo que ainda está por vir, ou em algo que não deu certo antes, traga sua mente de volta ao momento atual. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer agora que me aproxima da minha melhor versão? Isso vai fazer toda a diferença na sua jornada. Agora que você conhece as 7 lições essenciais para transformar qualquer crise em uma verdadeira fortaleza mental, é hora de aplicar o que aprendeu. Lembre-se de que as crises não são obstáculos permanentes, mas oportunidades para crescer e evoluir. Tudo depende da sua resposta, do controle que você exerce sobre sua mente e das escolhas que faz no dia a dia. Cada ensinamento estoico pode mudar sua vida de uma maneira incrível, se você realmente decidir viver de acordo com esses princípios. Não se trata de um processo imediato, mas sim de uma jornada contínua de autodescoberta e força interior. E se você chegou até aqui, tenho uma última coisa importante para te dizer. Tudo o que você aprendeu hoje está ao seu alcance. A diferença entre quem você é agora e quem você pode se tornar está na aplicação diária desses ensinamentos. O poder de mudar está em suas mãos. Você tem a capacidade de transformar sua vida. Agora, se você sentiu que esse conteúdo foi valioso para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal O Sábio Pensador. Isso ajuda a espalhar essa sabedoria para ainda mais pessoas e a fortalecer nossa comunidade. E claro, ative o sininho para não perder nenhuma das dicas poderosas que vem por aí. Também queremos saber qual dessas lições mais impactou sua vida. Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Vamos juntos fortalecer nossa mente para qualquer crise. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue aplicando o estoicismo no seu dia a dia. Lembre-se, o poder está sempre em suas mãos.